Olá amigos, sou Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, dê um like, aperte o sininho e ajude a divulgar o TV Linhaça, que precisa ter mais seguidores, né? E não esqueçam de comprar o meu novo livro, 1961, O Ano que Havíamos Esquecido, uma grande viagem no tempo, que está disponível no site da Amazon. É um grande relato, uma grande pesquisa sobre os mais diversos fatos que ocorreram no ano de 1961. Né? Existe a opção de e-book e existe a opção de livro impresso para quem quiser botar no item na sua estante. Né? Então vão lá para a Amazon, cliquem na palavra-chave 1961, o ano que havíamos esquecido, e vão lá adquirir o livro e tenham uma boa leitura. Então, o tema de hoje é: a elite do atraso passou a apoiar Lula? Bom, nos últimos meses um fenômeno muito estranho está acontecendo. Né? O Lula, da noite para o dia, de vilão, né, da imprensa corporativa e da sociedade reacionária que ajudou a eleger Bolsonaro, de repente ele virou o fenômeno, ele passou a ser apoiado por aqueles que o chamavam de bandido, de corrupto, de ladrão. Né? O Lula virou um popstar e isso num contexto que não é favorável para as esquerdas no Brasil. Então o Lula de repente passou a se aliar com tucanos, com os ministros do STF que, embora tenham sido nomeados por Lula e por Dilma Rousseff, atuaram pelo golpe político de 2016. E temos também uma parcela da sociedade burguesa, né, a chamada elite do atraso, que de repente passou a defender Lula, até com unhas e dentes, até com um estranho fanatismo, né, simétrico ao ódio que eles sentiram por Dilma Rousseff há cerca de 6 anos. E aí vemos o quanto a coisa tornou-se estranha. Por isso que tem a minha decepção em relação ao Lula, porque o Lula eu apoiei mais ou menos até 2020. Aí eu havia escrito no TV Linhaça que o Lula não poderia fazer alianças com qualquer um que esteja na sua frente. Ele tinha que ter tomado muito cuidado com as alianças que ele pretendia fazer e procurar ter um pulso muito firme, porque a realidade brasileira é muito pior do que aquela que ele pegou em 2002 e 2003. Então, infelizmente, o Lula não foi prudente neste caso, ele não foi estratégico, ele cometeu descuidos, né? Foi para a praia se divertir com a noiva, né? Foi bancar o animador de festa, e agora ele está se aliando à direita que planejou o golpe político de 2016. Né? A aliança com Geraldo Alckmin é ilustrativa. Né? Essa aliança não foi formalizada, né? Conforme Lula falou na sua entrevista para a mídia independente, né, há poucos dias, mas tudo indica que essa aliança ela vai se confirmar, vai se formalizar. Né? É questão apenas de esperar até fevereiro, quando haverá a cerimônia de lançamento ou de negação dessa aliança. Mas sabe-se que Lula ele está querendo fazer essa aliança com o mundo neoliberal, e recentemente o jornalista Rudahit ele lembrou que o Lula está se aproximando do modelo social liberal, que é uma espécie de meio termo entre o neoliberalismo e a social-democracia, mas que trata os assuntos
sociais, né, referentes às classes populares, aos trabalhadores, aos camponeses, aos sem-teto, aos moradores de rua em geral, como um assunto de cúpula, né? Não tem uma gestão participativa, os trabalhadores não têm voz, os sindicatos continuarão enfraquecidos, né? A violência no campo, ela será combatida de maneira sempre moderada, né? Sem arriscar muito o poder dos latifundiários das áreas rurais. Então, o Lula sinalizou essa proximidade, e ele está muito mais próximo do Tony Blair, né, do que foi o primeiro-ministro britânico, que acabou sendo também um aliado de George W. Bush, do que das esquerdas latino-americanas, né? E aí o fenômeno Lula se revela uma grande farsa. Por quê? Porque o Lula está querendo ser extremamente moderado, tão moderado que ele vai ser até inferior ao que ele era, né, nos 2 mandatos anteriores, que o Lula era até moderado demais, né? E mesmo assim, e chegando a estar abaixo até mesmo do que o João Goulart no período parlamentarista de 1961 e 1962, né, de 6 décadas atrás. Então se o Lula fica inferior ao que ele fez nos governos anteriores, né, e aqui a gente, independente de usar como opção política ou eleitoral, né, a gente tem que dar razão ao Ciro Gomes, que ele falou que o Lula fará menos do mesmo, ou seja, ele vai fazer um governo muito mais fraco do que os 2 anteriores. E os governos serão fracos por quê? Porque a gente odeia o Lula, porque o Lula fala mal, fala errado, tem voz feia, ele é feio, ali não, tem olheira de abano? Não. A gente fala que o Lula vai fazer um governo fraco por causa das alianças que ele está fazendo. Recentemente, ele se reuniu com o Aloysio Nunes, político do PSDB, considerado um reacionário, né? Era um homem do Temer, era um homem do Michel Temer ali, era um cara rabugento mesmo, né? Que só foi esquerdista num passado longínquo. Ele só foi esquerdista num passado longínquo, o que significa que ele não vai ser um aliado natural do Lula. E o Lula, né, ele está caindo em contradição, ele está saudando a lembrança do aniversário de Leonel Brizola, mas as pessoas esquecem que o Leonel Brizola ele ficou irritado quando João Goulart, em 1961, aceitou a solução parlamentarista e entregar o governo para o primeiro-ministro Tancredo Neves, que foi o primeiro dos primeiros ministros daquela fase. É o mesmo Tancredo Neves que quase virou presidente da República em 1985, e ele tornou-se uma espécie de padrinho ou patrono de toda uma linhagem de políticos liberais que incluiu os hoje MDBistas e os hoje tucanos, né? Era aquele movimento direta já. E Tancredo Neves era uma espécie de patrono dessa turma que incluiu Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, André Franco Montoro, Ulisses Guimarães e até nomes como José Sarney, por exemplo. E que depois gerou entre os derivados políticos o PSDB, e foi Tancredo Neves o padrinho político de Mário Covas, que por sua vez virou um padrinho político do Geraldo Alckmin. Então está tudo ligado, mas as pessoas não percebem, e sobretudo as esquerdas infantilizadas que estão achando que o Lula vai chegar ao poder com todo o seu projeto de governo intacto. Não, ele não vai ser intacto, ele vai se perder em muitos pontos. Né? Ele só vai fazer praticamente Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros projetos paliativos
que podem trazer algum benefício social, mas eles não vão mexer nos privilégios abusivos dos mais ricos. Quem acha que Lula, por exemplo, vai reverter as privatizações, vai fazer a Petrobras voltar a ter força, que vai frear a privatização dos Correios, da Eletrobras, se esquece. Esqueça que Lula não vai fazer isso. Lula ele vai seguir as narrativas que hoje tratam como positivas coisas negativas, como o teto de gastos, as privatizações, né? As privatizações vão ocorrer no governo Lula com o eufemismo de concessões, né? Vão fazer concessão, né? Aquela coisa, o Estado fingindo que está controlando a administração da empresa privada sobre um bem público ou sobre uma instituição pública, né? E aí vai ser todo um faz de conta de que o Lula está gigante pela própria natureza, governando o país com o seu projeto progressista de esquerda, né? Quando na verdade, na prática, o que o Lula vai fazer, embora ele tenha desmentido na sua entrevista com a mídia independente, é ser um outro governo Fernando Henrique Cardoso. O Lula fará um outro governo Fernando Henrique Cardoso, né? Talvez nos moldes do primeiro governo do Tucano, entre 1995 e 1998. Né? E o que entra o apoio das elites nisso? Né? As mesmas elites do passado que exaltaram Sérgio Moro, né, em sua farsa da Operação Lava Jato, né, que gritaram para Dilma sair do poder, né, que passaram pano nos retrocessos do Michel Temer e no próprio cinismo dele, nas malandragens dele de querer impor a sua agenda, comprando o Congresso Nacional. Então, essas elites, de repente, passaram a apoiar Lula. Essas elites que chegaram a defender Bolsonaro, né, contra tudo que está aí, né, entre aspas. Né. Acho que não apareceram as aspas aqui, não, mas tudo bem. Mas o que deu nessa mudança da elite do atraso? Talvez por ser uma mesma classe média que tem vários matizes, né? Tem os ex-pobres, né, que viraram novos ricos ou coisa parecida, ou talvez pessoas com alguma autonomia de consumo, e também os famosos, né, ricos, e uma variação ideológica que vai do bolsonarista mais histérico ao lulista mais entusiasmado. Essa é uma classe média que se constitui na elite do atraso. A elite do atraso não necessariamente se limita, né, ou se consiste nas elites do poder financeiro. Elas são, sim, incluem na elite do atraso, o empresariado, tudo mais, mas eles não são o grosso dessa elite do atraso, porque a chamada classe média aqui, ela coordena todo o imaginário que temos hoje no âmbito da cultura, dos esportes, da religião, do comportamento, entre outras e outras coisas. E por que esse pessoal passou a gostar de Lula? Porque Lula virou galã? Porque descobriram que o Lula é o George Clooney brasileiro? Não. Porque o Lula ele passou a ser um mito por várias razões, entre as quais o fato de que Lula ele garantia a liberdade de opinião para essa classe média que fica se divertindo nas redes sociais e que fica descrevendo o Brasil como um paraíso no Instagram, e também pelo fato de que o Lula que vai chegar aí não vai ser o Lula radical. O Lula dos sindicatos, o Lula que bradava nos discursos no ABC Paulista, acabou. Acabou.
ele tinha algumas remanescências até mais ou menos 2020. Mas aquele Lula sindical, aquele Lula trabalhista, aquele Lula progressista de raiz, acabou. Acabou. O que temos aí não é sombra do que foi o Lula há 50 anos atrás. É triste isso, né? Muita gente ainda tenta comparar o Lula de antes e o Lula de agora, mas isso é inútil. Porque esse Lula que se reúne com a Luísio Nunes, que aceita Geraldo Alckmin como vice e dialoga com o que ele chama de PSDB da Constituinte, esse Lula aí não é o Lula progressista realmente, de verdade. É um Lula que se vende para o neoliberalismo, querendo que seja eleito com mais facilidade, querendo que se mantenha no poder, aliado às forças neoliberais que sempre atuaram contra os trabalhadores, contra os camponeses sem teto, contra os moradores de rua, contra as mulheres, contra os negros e os povos indígenas, entre outros. O Lula de hoje, ele virou um ursinho de pelúcia do neoliberalismo, né? Então isso que faz com que as elites do atraso, seja os extremamente ricos, do poder financeiro, do empresariado, etc., e seja a classe média, que vai dos pobres emancipados que podem comprar 2 engradados de cerveja por dia, e até os famosos ricos, até os esquerdistas mambembes, tudo mais, da mídia esquerdista mainstream, né? Então essa classe média ali é que está apoiando o Lula, porque o Lula se domesticou. Hoje o Lula não é aquele grande, poderoso leão que vai gritar por toda a América Latina, com o grito ecoando, ressoando por todo o continente americano. Não. O Lula que está aí é um Lula domesticado. É um Lula que vai ser... que dá até pena de dizer que ele é moderado, porque o Lula vai estar muito mais enfraquecido do que isso. Infelizmente. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, né? Um grande fim de semana aí para todos, né? Uma boa noite e mantenham-se com cuidado, né? Porque depois da pandemia vai ter o prato indigesto do molusco com chuchu. Um grande abraço e até lá!